Eu sou Auá, Auá Mendes, ou por alguns parentes, Auaran, que vem do pássaro, né? O pássaro. E pensar no pássaro é pensar em todos os caminhos que eu já voei, todos os caminhos no qual eu jamais pensava em voar. Mas foi um processo longo que ainda continua sobre quem eu sou, sobre quem eu fui e sobre quem eu posso ser. Nascida e criada na cidade de Manaus, Amazonas, no norte do Brasil, lugar onde possuiu e se concentra o maior número de etnias e famílias em comunidades indígenas vivendo em contexto urbano, onde existe o solo que é banhado pelo rio, e lá foi onde eu nasci. Lá eu cresci. Lá eu enraizei. Foi um processo em entender a minha ancestralidade, um processo de dor onde eu tive que ser vítima do racismo, da transfobia no meu próprio solo. Solo aquele onde vários povos povoaram sem essa construção normativa da sociedade eurocêntrica da colonização. Mas foi exatamente por isso que eu fui me conhecendo mais. Eu fui descobrindo quem eu era realmente. E, e foi assim que eu entendi a minha ancestralidade, entendendo ela como uma forma de poder, de energia sobre quem eu sou, sobre quem eu fui, sobre quem eu posso ser. Ser uma mulheridade indígena já é bem difícil na sociedade colonial que a gente vive. Agora imagine ser uma mulher travesti indígena. Então aí a gente já entende que já tem outro universo dentro de outros universos. Ai, é um grande buscar, um grande conhecer. Entender quem eu sou, em quem eu fui e quem eu posso ser, me fez me guiar sobre quem eu poderia ser, né? E na cidade de Manaus, a metrópole, quiçá talvez uma das primeiras metrópoles do território brasileiro, eu, Auá Mendes, me formei em tecnologia em design gráfico pela Faculdade Metropolitana de Manaus. Atualmente sou mestranda profissional em design pela UFAM. Sou designer gráfica, ilustradora, grafiteira, performer, maquiadora artística, entre outras coisas que eu gostaria e posso ser. Eu busquei essas diversidades de plataformas porque desde o princípio, desde quando eu entendi a minha ancestralidade, eu tinha minha fala anulada
tinha minha fala esquecida, tinha minha fala ocultada. Então, procurar essas diversas plataformas é procurar várias maneiras de falar, sem ser com a boca. Falar de diversas formas, suportes dimensionais e tridimensionais, analógicos ou digitais. Porque o que eu gostaria de retomar era o meu espaço de fala, que é, na verdade, não era, que ainda é massacrado pela cisnormatividade branca, né? Então, eu busquei por meio das minhas obras utilizar essa ferramenta para falar do meu corpo, de corpos semelhantes ao meu. E, e por meio disso eu achei uma alternativa, né? Uma forma na qual eu poderia falar comigo, com as pessoas e para as pessoas, pessoas semelhantes a mim e não pessoas que estavam na elite, né? A gente constrói a base para subir no topo, né? Então, eu acredito que a minha comunicação ela começa na base, que é a periferia, que é da onde eu vim, né? Eu já morei em vários lugares em Manaus, assim como eu continuo morando atualmente, né, em vários lugares. No momento eu estou em São Paulo, Mauá, porém já morei em Manaus em vários bairros. O primeiro que eu nasci, Zumbi dos Palmares, o bairro Zumbi dos Palmares, que eu morava numa palafita, que era na beira do rio. E depois fui mudando para bairros de periferia, Grande Vitória, São José, eh, aí Cidade Nova, Zona Norte, Nossa Senhora das Graças, aí Grande Vitória de novo, e aí Coroado, quando eu comecei a fazer o meu mestrado na UFAM, eu estava sem trabalho, porque eu tinha acabado de ser demitida por conta do governo. E eu fiquei sem dinheiro. E aí a minha forma de conseguir dinheiro era trabalhando como designer. Então eu saberia que eu não conseguiria pagar um aluguel, né? Então eu fui em busca de um lugar mais barato, onde eu pudesse pagar. E aí eu achei uma kitnet lá no Coroado, que era do lado da UFAM, né? Onde eu estudava. E por lá eu passei um bom tempo, assim, estudando, trabalhando, fazendo meus corres. E aí eu tive um convite pelo Bahia de Todas as Cores de Salvador, onde eu tinha sido convidada para fazer parte, né, do evento para representar a minha cidade. E aí eu comecei a fazer movimentações, pedir dinheiro das pessoas nas redes sociais. E após isso eu consegui um dinheirinho e, e me programei para mudar. A ideia era que eu fosse de Belém, de Manaus para Belém e de Belém e de ônibus para Salvador, né? Só que quando eu cheguei em Belém, antes na verdade de eu chegar em Belém, foi decretado pandemia. E aí eu cheguei em Belém e já estava em lockdown. Aí eu passei alguns meses lá em lockdown em casa. A primeira casa que eu passei o tempo foi uma house, que era uma casa de cultura coletiva de drag queens e pessoas trans. E lá eu tive uma experiência, né? Aí após isso eu fui pra casa de uma amiga travesti
E depois disso eu consegui um job, um trampo, né? Aqui em São Paulo e de pintura, um dos trabalhos maiores que eu já fiz para uma empresa privada. E aí eles queriam que eu pintasse aonde eu estava, ou então eu viajasse para São Paulo para poder fazer a pintura. Então eu decidi a, a me mudar, né, novamente. Então eu vim para São Paulo por conta desse trampo e pintei, entreguei para eles e disso eu continuei a minha trajetória aqui em São Paulo. Passei por diversas casas também e entender esses lugares no qual eu já estive foi muito interessante para entender é, sobre o lugar que eu poderia estar, né? O lugar que eu chegaria, o lugar que eu posso chegar, que é essa pesquisa que eu vim fazendo em relação à minha arte, né? O que que ela provoca nas pessoas e o que que ela provoca em mim mesma. Qual é o resultado de vivência que eu tenho que faz com que a, eu faça essas obras, né? Porque essas obras são inspiradas no meu cotidiano, em mim mesma, ou num universo que eu gostaria de ter que ainda não possuo. É, tem uma diversidade de universos, assim. Universidade do Universo, onde tem uma indígena trans de cabelo azul, onde a travestilidade e a transgeneridade, ela não é um problema, porque se a gente for revirar todos os contos históricos que de colonização que a gente sabe, a gente consegue perceber que todas as problemáticas relacionadas a todas as violências a mulheres, a pessoas trans, elas são coloniais, né? Porque foi uma problemática trazida de fora sobre como o homem deve se portar, como a mulher deve se portar. E a gente sabe que existem uma diversidade de etnias afora do mundo e aqui no Brasil, em Abiyala, que não pensam assim. Hoje em dia, alguns parentes direcionam violências como transfobia ou, ou como misoginia ou um leve racismo também, não por causa deles serem assim, mas sim pelo fato da nossa sociedade ter sido colonizada e está sendo colonizada ainda, porque a gente possui números, e se a gente não tem esses números de registro geral, a gente não é ninguém. Então a gente não é humano ou alguém, né? Então, ainda algumas coisas da colonização estão dando certo, né? Quando a gente olha para a presidência e vê um representante desse do país, né? Então a gente percebe que a colonização deu um passo muito grande, porém a gente ainda está aqui para dizer que não deu muito certo e que a gente vai continuar aqui lutando, dando nosso sangue, dando as nossas forças para dizer que estamos aqui e vamos cuidar da terra, porque foi da terra que viemos e para ela vamos voltar. E entender tudo isso foi entender a minha arte, né? O meu posicionamento sobre como isso chega nas pessoas, como isso pode educar as pessoas, como isso pode educar os parentes, como isso podem trazer falas de parentes também, porque eu aprendo muito com os parentes, né? Eu, enquanto indígena vivendo em contexto urbano, aprendo muito com os parentes que vieram de aldeias ou comunidades. E a gente aprende que a nossa história ela foi passada pelos ancestrais, né? Então eu tento, por meio da minha arte, possibilitar, quem sabe no futuro, eu ser uma ancestral que trouxe informações e trouxe imagens e trouxe universos
assim como os nossos ancestrais, que sobre o que a gente acredita sobre o que somos e o que acreditamos em poder transformar. E por meio disso, eu trago na minha arte. E ela fala sobre isso, ela traz isso, ela pretende, né? Porque também, ah, às vezes a gente acaba ficando muito preso sobre o que que a nossa arte quer mostrar, sobre o que que ela pode ser, o que que ela pode falar, porque a gente veio da cultura colonizada, onde a arte precisa ser algo, a arte precisa comunicar algo, quando na verdade ela só precisa ser. Como parentes indígenas falaram, a arte ela não se desprende da vida. Ou seja, a vida é arte, né? Então, várias partes das nossas vidas elas não têm é, um significado mastigadinho ou algo do tipo. Não, ela apenas existe. E esse é o significado dela, a existência dela. É, é o significado, né? E pensar nisso é pensar em quem somos, o que fomos e o que podemos ser.